No capítulo 23 de Provérbios, iremos perceber a instrução de um pai para seu filho. São conselhos avulsos que visam preparar o filho para a vida. O primeiro conselho está nos versículos de 1 a 3 e diz assim: quando te assentares para comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Eu acredito que esses versículos falam de domínio próprio e pode ser aplicado em várias situações da vida. Nesse caso, a pessoa tem uma inclinação para a glutonaria e por isso deve meter a faca na garganta, ou seja, criar formas, por mais radicais que sejam, de se controlar. É o mesmo que dizer para um escravo jovem, ali na flor da pele, dizer para ele: olha, arranque os seus olhos, mas não deseje a filha do coronel. Então, meter a faca na garganta e arrancar os olhos são metáforas. E é mais ou menos o que Jesus disse: se a tua mão direita te faz pecar, arranque, lance-a de ti. Pois antes convém que se perca um dos teus membros do que ser todo o seu corpo lançado no inferno. Ou seja, você tem que ter uma postura radical em relação a esse pecado para manifestar o domínio próprio. O segundo conselho está no versículo 9. Diz assim: não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Esse verso te ensina a não perder tempo com quem não quer aprender. É o mesmo que jogar pérolas para porcos, pois os porcos não vão saber mensurar o valor daquilo. Por isso são palavras que ficam no vento. Dedique suas palavras a corações ensináveis. Por isso que a Bíblia diz: corrija o sábio e ele se fará mais sábio. Corrija o tolo e ele tomará raiva de si. O terceiro conselho está no verso 12. Diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras de conhecimento. A postura de um discípulo deve ser a de um eterno aprendiz, ou seja, o discípulo não pode perder o seu tempo entregando seu coração aos fascínios do mundo, ou inclinando seus ouvidos a palavras torpes e insensatas, pois o Pai ama ver o seu filho falando coisas retas e fazendo coisas retas. E, obviamente, isso é resultado de quem aplica o seu coração ao ensino. O quarto conselho está no versículo 17 ao 18. Diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque certamente haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Aqui se refere a um tempo futuro. Pode ser um tempo incerto, mas esse tempo manifestará a inversão dessa situação, mostrando que realmente vale a pena perseverar continuamente no temor do Senhor. O quinto conselho está no versículo 22. Diz assim: ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Aqui fala sobre honrar. A importância dos filhos honrarem seus pais, independente de quem são. Aqui não fala para você concordar com tudo que eles fazem, fala para você honrar. E esse é um dos mandamentos que também é uma lei espiritual no universo. Ou seja, se você quebra uma lei, você será punido. Deve ser por isso que muitos jovens e adolescentes hoje nem passam dos 16, pois a maioria estão desonrando seus genitores. Diferente daqueles que escolhem honrar os seus pais e por esse motivo têm os seus dias prolongados na face da terra. O versículo 23, vamos ver o sexto conselho. Diz assim: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Aqui fala sobre a importância de você investir no aprendizado, seja ele humano, emocional, material, espiritual ou outros. Isto é o mesmo que dizer: não passe a sua vida gastando como perdulário. Invista na sua faculdade, compre bons livros,
cursos, palestras e principalmente aprenda com o mestre dos mestres, que é Jesus Cristo. O sétimo e último conselho está do versículo 29 ao 35. É um pouco longo, mas vamos ler, que é um conselho muito interessante. Diz assim: para quem são os ares? Para quem são os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como um basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. E quando despertarei? Então tornarei a beber. O conselho aqui é simples: não esteja entre os bebedores de vinho, pois eles cairão em pobreza. Vemos também a insensatez daqueles que passam o tempo bebendo vinho. Há uma lista de consequências terríveis causadas pelo consumo excessivo de bebida. E o pior de tudo é que depois de uma série de experiências humilhantes, a passagem termina com o beberrão reiniciando o processo. Então é um ciclo. Lembrando, eu não estou falando do vinho que às vezes você toma com a sua família no Natal ou com alguns amigos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando daquelas pessoas que abusam do consumo. Esse tipo de pessoa, infelizmente, o seu destino será a pobreza. A minha oração é que sejamos leais aos conselhos do nosso Pai sábio, pois se Ele está nos aconselhando isso, Ele sabe o que é melhor para a gente. Então vamos se ater aos conselhos ditos por Salomão, mas inspirados por Deus.